Bem-vindo ao episódio de hoje, onde nos aprofundamos na intrincada história do passado colonial de África, nas fronteiras artificiais impostas pelas potências europeias, nos conflitos que se seguiram e nas lutas pela independência. A nossa discussão baseia-se num estudo detalhado destes temas, lançando luz sobre o legado do colonialismo e a resiliência das nações africanas na sua busca pela soberania. O impacto do colonialismo nas fronteiras africanas. No final do século XIX e início do século XX, as potências europeias lutaram pelo controle dos territórios africanos, impulsionadas pela promessa de vastos recursos naturais e pelo domínio geopolítico. Este período, conhecido como a Corrida pela África, viu a divisão arbitrária do continente sem levar em conta as diversas paisagens étnicas e culturais que existiam. As potências coloniais traçaram fronteiras que dividiram grupos unificados e forçaram comunidades rivais a entrar em territórios partilhados, preparando o terreno para conflitos futuros. As administrações coloniais exacerbaram frequentemente as tensões étnicas para manter o controle, explorando recursos e negligenciando as necessidades sociais e econômicas das populações indígenas. Estas fronteiras artificiais tiveram repercussões duradouras, contribuindo para conflitos internos e complicando os esforços de construção da nação pós-independência. Segmento 2. A luta pela independência. A luta pela independência em África foi um processo turbulento e multifacetado. Líderes como Amílcar Cabral, Patrice Lumumba e Agostinho Neto emergiram como figuras centrais nos movimentos de libertação. Cabral, cofundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIG, criticou a política colonial portuguesa de assimilação, que procurava erudir a identidade cultural e a soberania africanas. Os seus esforços foram fundamentais no caminho da Guiné-Bissau e de Cabo Verde para a independência. Da mesma forma, a liderança de Patrice Lumumba no Congo destacou a complexa dinâmica entre os interesses coloniais e as lutas políticas internas. O assassinato de Lumumba, influenciado tanto por poderes externos como por traições internas, sublinha os desafios enfrentados pelos líderes africanos que procuravam a verdadeira independência e unidade para as suas nações. Um dos exemplos notáveis é Angola, onde a luta pela independência foi marcada por conflitos prolongados. O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, liderado por Agostinho Neto, declarou a independência de Portugal em 1975. No entanto, a nação recém-descoberta mergulhou rapidamente numa guerra civil alimentada pela dinâmica da Guerra Fria, com o MPLA a receber o apoio de Cuba e da União Soviética. União, enquanto os grupos de oposição eram apoiados pelos Estados Unidos e pela África do Sul. O caminho de Moçambique espelhou o de Angola, com a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, a liderar o ataque contra o domínio colonial português. O país conquistou a independência em 1975, mas, tal como Angola, enfrentou conflitos internos e interferências externas, refletindo as tensões geopolíticas mais amplas da época. O legado das fronteiras artificiais continua a afetar as nações africanas. As divisões impostas durante a época colonial deixaram um legado de disputas e conflitos que persistem até hoje. Em muitos casos, a luta por recursos e poder, combinada com tensões étnicas, conduziu a conflitos prolongados e à instabilidade. Apesar destes desafios, as nações africanas demonstraram uma resiliência notável. A formação da União Africana e de várias organizações regionais visa abordar estas questões coletivamente, promovendo a paz, a estabilidade e o desenvolvimento econômico em todo o continente. A história das fronteiras coloniais de África, a luta pela independência e os esforços contínuos para superar estes desafios são um testemunho da resiliência e da força do seu povo. Ao compreender esta história, podemos apreciar melhor as complexidades das nações africanas modernas e os seus esforços contínuos em direção à unidade e à prosperidade. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Fique ligado para discussões mais aprofundadas sobre história, cultura e a jornada contínua de nações ao redor do mundo.
Esta África você conhece. Mas existe outra África, um continente rico, pleno de cultura e beleza. Por que então esta África tem dificuldade em vencer a pobreza? A resposta para esta pergunta está no passado, pelo menos em parte. A partilha da África. Durante 300 anos, a escravidão transformou mais de 10 milhões de africanos em mercadorias. Até o século XIX, os braços africanos geraram riqueza em colônias europeias como o Brasil, que era colônia de Portugal na época. Para as potências europeias, os escravos representavam mão de obra para a lavoura. Os africanos também eram vendidos com lucro para outros países. A escravidão deixou marcas nos países onde se estabeleceu e também no continente africano. A escravidão sempre existiu. A escravidão era uma instituição muito antiga entre os reinos africanos. Dentro da África, esses reinos africanos não estabeleciam sua riqueza pela quantidade de territórios, mas pelo número de escravos. O que muda com a chegada do europeu? Em primeiro lugar, o número de escravos. Quando começa a ocorrer uma demanda, um pedido formal, queremos um número maior de escravos, as relações de poder começam a ficar hostis, aumentam as lutas internas. Os conflitos foram criados pelos europeus de maneira indireta, quando eles privilegiam povos que estão no litoral, para que esses povos, então, tenham um motivo, ou seja, tenha a base de troca entre o europeu e o africano do litoral, ela é boa o suficiente para que os africanos do litoral se sintam motivados a ir ao interior e fazer guerras para que essas guerras deem para eles os cativos que os europeus querem. Com a chegada dos europeus, essas pessoas são transformadas em mercadorias e perdem a sua densidade humana. Isso é que torna a escravidão um horror sem precedentes na história. Com a proibição do tráfico internacional de escravos no começo do século XIX e o declínio da escravidão, outras riquezas africanas ganharam mais importância para os europeus. Europeus que exploraram o interior do continente africano mostravam pistas sobre a quantidade de riquezas no interior do continente. Se você faz esse comércio só no litoral do continente africano, com esse objetivo específico, que era tornar os africanos cativos para comercializar nas Américas, você cria um empecilho para a administração desse continente, para a entrada nesse continente. Então você interrompe esse tipo de comércio para criar um outro tipo. Aí começa uma página da história da África, que é uma página de uma corrida de um ocidente, sobretudo europeu, e depois também dos Estados Unidos, de correr para os minérios, para os produtos minerais, seja o diamante, seja o petróleo, seja o cobre. Os interesses comerciais e políticos levaram vários exploradores rumo ao interior do continente, especialmente ingleses e franceses. Foi o que estimulou a busca pela nascente do rio Nilo, na região central e no nordeste africano, além da descoberta dos cursos de outros rios importantes, como o Níger, o Zaire e o Zambeze. Se tem um expansionismo econômico bastante grande, que é um momento, desde a segunda metade do século XVIII, depois do século XIX, onde exploradores e missionários vão rasgar o continente africano pelo curso dos rios. Então, se a gente olhar o curso desses rios, essas grandes bacias, o curso do Níger, a região dos Grandes Lagos, a bacia do Níger, a bacia do Congo, a bacia do Zambeze, a gente vai perceber que se navegando essas bacias, esses rios imensos, a gente estaria entrando e tendo possibilidades efetivas de conhecer o continente pelas bacias dos rios. As disputas em torno do continente africano estavam estabelecidas. Em 1884, 14 países europeus, além dos Estados Unidos e Rússia, se reuniram na Alemanha para buscar um acordo sobre a partilha da África. O episódio ficou conhecido como a Conferência de Berlim. A partilha da África foi iniciativa
de um governante alemão chamado Otto von Bismarck, que em 1884, prevendo que a África seria talvez um lugar de conflito, né, o domínio da África poderia ser um ponto de conflito entre as nações europeias, que estavam todas na Segunda Revolução Industrial, quase todas, né? E visando a África como um local para retirada de matérias-primas para alimentar essa indústria, ele chama então a Conferência de Berlim, e que reúne principalmente os países da Europa do Ocidente, mas também a Rússia, e coloca então na mesa, né, quais vão ser as regras para a ocupação desse continente. E a regra fundamental é essa: a nação europeia que ocupar um determinado território na África deve comunicar imediatamente às outras nações e, ao mesmo tempo, deve demonstrar a ocupação efetiva desses territórios. É a extração de matérias-primas, é a existência de missionários, procurando civilizar, né, nas palavras do europeu, civilizar os negros existentes na região. Na verdade, a divisão é feita entre os países que estão presentes, que assinam as resoluções da Conferência de Berlim, e acabam se concentrando basicamente em mãos de Portugal, da Inglaterra, da França, um pouco da Alemanha, e note bem, até 1908 não é da Bélgica, é do rei Leopoldo II da Bélgica. O Congo é uma propriedade privada, particular, do Leopoldo II da Bélgica. Diante do poderio europeu, a maioria dos dirigentes africanos se mostrou decidida a manter a independência de suas nações. Em 1895, sob a ameaça de uma possível invasão a seu território, o rei dos Mossi expulsou um oficial francês com a seguinte frase: "Sei que os brancos querem me matar para tomar o meu país. E ainda assim, você insiste em que eles me ajudarão a organizá-lo. Por mim, acho que meu país está muito bem como está. Não preciso deles. Parta agora mesmo." Depois da Conferência de Berlim, o que a gente pôde perceber é que alguns reis africanos se aliaram a dominadores europeus, na tentativa de ampliar esse domínio. Em outros lugares, a ocupação foi violenta. Foi a chegada com máquinas, a destruição total de florestas, a subordinação dos povos, na tentativa de dizer que eram relações humanistas, a redução das pessoas às condições semelhantes à de escravidão, e uma miséria absoluta dessas populações onde as matérias-primas foram exploradas. E num primeiro momento, o que se achava, né? Um dos grandes equívocos que se tinha sobre a história da África. Os africanos jamais reagiram, né? Isso está completamente desmontado, houve uma resistência sistemática, resistência, sim, com violência física, com exercício da violência física, e em episódios que foram debelados pelos exércitos europeus, que chamavam estas guerras de guerras de pacificação ou domesticação. A partilha da África desconsiderou os direitos dos povos africanos e estabeleceu fronteiras artificiais. Não levou em conta as diferenças entre as várias nações africanas com suas línguas, religiões e histórias. Como resultado, algumas etnias ficaram divididas em vários países e outras etnias inimigas juntas no mesmo território. Eu acho que uma pista interessante para a gente observar a divisão do território africano é olhar para o próprio mapa do continente africano. Há lugares que você pode encostar a régua e perceber que foi passada uma régua em cima do mapa. Essas decisões foram decisões de gabinete. Esse tipo de divisão territorial acaba gerando problemas cujas consequências estão presentes até o dia de hoje. Em determinados territórios foram agrupados inimigos históricos. Em outros lugares, populações que tradicionalmente tinham histórias antigas passaram até, inclusive, a falar línguas diferentes. Acaba tirando da população a sua identidade, a sua relação com o lugar e passa a ter uma história que é externa, que não faz parte da sua realidade. Há imagens muito comuns de crianças sendo alfabetizadas em língua francesa, e o texto que se aprende na escola é "Eu amo a minha pátria, a França", né? Em pleno
Senegal. O que a gente percebe, e de uma maneira muito triste, é que os conflitos não foram resolvidos. Hoje, a maioria dos lugares do continente africano tem independência, autodeterminação, são povos autogovernados. Mas as fronteiras permaneceram. Com uma ideia menos de perpetuar o que era o colonialismo e mais de evitar algum possível conflito. Porque na década de 1960 você já tinha conhecimento das riquezas minerais do continente. Então países como Moçambique, por exemplo, que não tem riqueza mineral praticamente nenhuma, e países como Angola, por exemplo, que tem diamante e petróleo, né? Então ninguém queria abrir mão daquilo que tinha herdado do colonialismo, principalmente os países com maior interesse nisso. O mapa do mundo não deixa dúvidas. Os países africanos são os mais afetados pela fome. Uma ironia quando vemos o mapa de riquezas minerais e fontes de energia da África. Um continente onde se encontra petróleo, diamante, cobre, ouro, zinco. Hoje, boa parte dos africanos passa fome sobre uma terra de riquezas. Essa riqueza não está mais na superfície. Então, o grau de tecnologia para se chegar a essas minas é muito maior. Tem muito ouro, tem muito manganês, tem muita pedra preciosa. Mas a própria população não tem condições de pesquisa para fazer a prospecção para chegar a esses lugares. Séculos de escravidão, seguidos por décadas de colonialismo, deixaram suas marcas. O mundo tem uma dívida tremenda com a África. Não dá para a gente poder imaginar a história sem conhecer, imaginar a história da África sem conhecer a relação com a história dos outros lugares. Mais importante do que dizer que os europeus têm uma dívida com o continente africano é dizer que eles ainda estão lá continuam com uma prática colonialista em muitos governos. Né? Você tem, dentro de governos atuais, grupos especializados em fazer negócio com o continente africano. Dentro do governo desses países, não é? Em alguns lugares eles chegam a conseguir pôr e tirar, derrubar governos africanos. Né? Então não é um problema que deixou de existir. Na verdade, eles têm que mudar a postura atual em relação ao continente. Porque se você pegar as grandes petrolíferas que estão na África, nenhuma é africana. Se você pega as sociedades diamantíferas, a maior sociedade diamantífera africana existe desde o final do século XIX, que foi fundada por um inglês. Então, mais do que ter uma dívida, eu acho que é um problema atual, que é repensar uma atitude em relação ao continente. De que maneira passar esse bastão para os africanos. Hoje em dia, pensar numa busca da superação das dificuldades dessa longa história do continente africano é se tornar protagonista da própria história. É assumir a frente, reconhecer os fatos históricos, divulgar os fatos históricos e se tornar agente da própria história. Ainda assim, lidando com a dor e a violência, as nações africanas construíram e constroem suas identidades.
Boa tarde, alunos. Então, passamos aí um podcast, passamos também um vídeo falando a respeito do nosso assunto. Só vamos aí dar uma recapitulada do que foi passado no conteúdo para finalizarmos a aula. Então, né? Então, a África, né? Fronteiras artificiais e conflitos e independência. Então, no vídeo de hoje, passamos aí falando a respeito desses temas, tá? Então, vamos só fazer recapitular, né, o que foi falado e finalizar a aula, então. Então, a história recente da África é marcada pela complexa herança do colonialismo e suas consequências, como a criação de fronteiras políticas artificiais que não respeitavam as divisões étnicas culturais existentes. Essa situação gerou conflitos e desafios para os novos estados que emergiram do processo de descolonização, que tiveram de lidar com a diversidade e as tensões internas ao mesmo tempo, em que se consolidavam-se como nações, né? Nações independentes. Então, o colonialismo e a divisão da África. Falamos aí da partilha da África, né? Então, a colonização europeia da África teve início já no século XIX, com a Conferência de Berlim, que foi de 1884 a 1885, que estabeleceu as regras para a divisão do continente entre as potências coloniais da época. E esse processo gerou fronteiras políticas que não correspondiam às realidades étnicas, culturais e linguísticas das diversas comunidades africanas. Também teve os impactos negativos, né? Então, esses impactos foi com a criação, esses impactos negativos, né? Foi com a criação dessas fronteiras artificiais pelos colonizadores, que desencadeou conflitos étnicos, disputas por recursos naturais e instabilidade política em muitos países africanos, dificultando a construção de estados-nação coeso e a promoção do desenvolvimento socioeconômico. Também ficou, né, todo esse processo deixou uma herança colonial, né? O legado do colonialismo europeu na África ainda se faz presente nos dias atuais, com a persistência de tensões e desigualdades e fragilidades institucionais que representam desafios importantes para a consolidação da paz e da democracia do continente. Então, gente, todo esse processo que aconteceu nessa partilha, né? A partilha da África foi o que, até hoje, esse processo da partilha, os países que estão dentro do continente, eles nunca conseguiram aí se estabelecer realmente, né, como um Estado nacional, devido a todo aquele processo, né, que se deu com essa partilha, colocando povos que eram historicamente inimigos dentro do mesmo território. E até hoje tem essa disputa territorial, essa disputa do poder dentro desses países, né, que hoje são estados-nações, mas com muita instabilidade e impede realmente um processo, né, de desenvolvimento, um progresso para esses estados-nações. Então, finalizando o nosso tema, vamos lá. Então,
houve também os movimentos de independência dentro desse processo de descolonização, houve aí os movimentos de independência e formação, né, realmente desses novos estados que, infelizmente, ainda não conseguiram ainda essa estabilidade que é necessário para isso, né? Então houve lutas de independência também, né? Então a partir de a década de 1950, intensificaram-se os movimentos de libertação nacional e os processos de descolonização em todo o continente africano. Lideranças políticas e movimentos sociais conquistaram a independência de muitos países, enfrentando, porém, os desafios de construir os estados nacionais, né, coesos e soberanos, né? Então, todo esse processo que foi feito na neocolonização, isso lá no final do século XIX até o início do século XX, esses problemas persistem, infelizmente, até hoje, né? Teve o processo de independência dos países, a criação de estados nacionais, mas não aqueles estados coesos, soberanos, né? Então, os desafios ainda persistem, né? Então, apesar dos avanços, de muitos países africanos ainda enfrentam problemas relacionados à fraqueza institucional, conflitos internos, pobreza e desigualdade social, que dificultam aí a consolidação de uma democracia e a melhoria das condições de vida da população, né? Então, essa formação de novos estados, né, a criação de novos estados africanos, após a independência, no caso, a independência do continente africano, envolveu necessidades de integrar diferentes grupos étnicos e culturais e linguísticos, além de estabelecer instituições políticas, econômicas e sociais capazes de promover o desenvolvimento e bem-estar da população. Então, existem muitos desafios aí, né, atualmente, né, desafios atuais e perspectivas futuras. Esses conflitos étnicos regionais, né, então, muitos países africanos ainda enfrentam tensões e conflitos entre diferentes grupos étnicos, religiosos e regionais, que dificulta a consolidação da unidade nacional e da estabilidade política, né? Esses tipos de conflitos, às vezes a gente nem fica sabendo a respeito, né? Porque o que acontece? Esses conflitos em países subdesenvolvidos que hoje há sim interesse ainda, né, comercial, né, existe ainda aquela colonização, aquele domínio dos países mais desenvolvidos em cima desses países aí subdesenvolvidos, né, da África, principalmente ali na região da África subsaariana, né, ao sul da África, e ainda tem muitos problemas, né, muitas guerras civis, existe ainda até nos dias de hoje, mas não são tão divulgadas por desinteresses, né, das potências mundiais, no caso, né? Então, a governança e desenvolvimento. O fortalecimento das instituições democráticas e a promoção do desenvolvimento socioeconômico e a redução das desigualdades são desafios fundamentais para a maioria dos países africanos, né? E qual é o papel da comunidade internacional? A cooperação internacional e o apoio e a iniciativa de paz e segurança e o desenvolvimento de bem como o combate a interferências externas são essenciais para que a África possa enfrentar os seus principais desafios e alcançar, né, um futuro mais próspero e estável, né? Então, esse tipo de situação de interferências externas, como eu disse, ainda existe, porque o continente é uma terra muito rica, né,
em petróleo, minérios, ouro, diamante. Então, há ainda interesses das grandes potências em explorar os povos que residem, né, nessas regiões. E com isso, existe aí, às vezes, até interesse de conflitos realmente, né, para que possa aí facilitar, né, esse tipo de exploração ainda nos dias de hoje, infelizmente, né, gente? Então, vamos continuar aí nas próximas aulas aí a discutir mais um pouquinho a respeito da colonização da África. Nós já falamos um pouco do apartheid, né, na África do Sul, que é um dos países mais desenvolvidos, né, podemos dizer, da África subsaariana, né, na África, na região sul da África. Então, vamos ainda discutir muito a respeito, tá? Então, por hoje é só, tá? E deixamos aí para as próximas aulas essa discussão, então. Um abraço a todos aí e fiquem com Deus, tá? Tchau.